Bom dia, que bom revê-los. É muito bom estar em família. E nessa manhã existe um calendário do mundo onde comemora-se o Dia das Mães, homenageia-se as mães. E eu sempre fico pensando em relação ao calendário do mundo e o calendário de Deus. Aquilo que realmente é importante. Quais são os valores que o padrão de Deus para cada um de nós. E quando você olha para o mundo, o padrão do mundo para homenagear as mães é um padrão baseado em coisas materiais, aquilo que o filho possa dar para sua mãe. Então a criança cresce sabendo que um dia específico ele tem que presentear a sua mãe. Então, existe toda uma cultura envolvendo o relacionamento familiar na Terra. Só que existe um outro padrão divino para que nós estejamos estabelecendo nos nossos lares. Isso é muito difícil de explicar quando você não busca o seu crescimento, o seu amadurecimento. E você acaba entrando dentro de um jogo de pensamentos que combate muito a palavra de Deus. Então, nessa manhã eu quero falar alguma coisa a respeito da importância de você conhecer o que Deus pensa a respeito de você honrar o seu pai, de honrar a sua mãe. Como que eu não vou honrar a minha mãe dando presentes para minha mãe? Existe uma maneira de você honrar o seu pai e a sua mãe. E esse padrão precisa ser ensinado para os nossos filhos. Mas, infelizmente, os pais cristãos, eles não têm o entendimento correto pela falta do conhecimento da palavra. É por isso que as gerações começam a ensinar à sua outra geração aquilo que não tem um firmamento verdadeiro. Isso é problema para nós. Por que é problema? Porque um filho que não sabe como honrar o seu pai e a sua mãe, ele não vai bem, não tem promessa dele bem nessa terra, e nem de longevidade para essa pessoa, para esse filho. Então vamos orar nessa manhã, para que a palavra de Deus seja forte no seu coração. Para que você tome a decisão de conhecer o coração de Deus para a sua casa, para o seu filho. Porque nós vemos hoje... Que nem hoje é um dia que talvez muitos lares estejam brigando, porque o marido quer almoçar na casa da mãe e a esposa quer almoçar na casa da mãe, e aí fica um jogo, fica uma briga, porque aquele dia específico eu tenho que comer hoje na casa da minha mãe. Por que você não pode comer no domingo que vem? Não, porque hoje é dia das mães. Mas quem disse para você que esse dia é tão importante assim? Por que você quer hoje, entre aspas, honrar a sua mãe almoçando com ela e durante os outros 365 dias do ano você não se importa com nada? Por que você vai brigar por causa disso? Eu quero que você entenda que existem padrões do mundo que não são mais os nossos padrões. Nós não pensamos assim. Nós não devemos pensar assim. Nós devemos pensar segundo aquilo que a palavra de Deus diz para nós. Então você não vai ficar triste porque hoje você não almoçou com a sua mãe. E nem vai ficar brigando com ninguém porque hoje você não foi lá. Mas você tem todos os dias do ano para você almoçar e para você ir até lá. Então comece a pensar diferente. Vamos ensinar os verdadeiros padrões para a nossa família. Vamos desejar o verdadeiro padrão. Porque talvez muitas mães cristãs hoje vão ficar tristes porque o seu filho não ligou. Mas ele ligou ontem. Ele ligou todos os dias do ano, menos hoje. Porque aconteceu alguma coisa, mas hoje é diferente. Por que é diferente para você? Então nós temos que aprender a guardar o nosso coração. Aprender a dar valor àquilo que realmente tem valor. Nós temos que entender que tudo nessa vida passa. Que você não vai morar aqui para sempre, você também vai passar por aqui. Você está passando por aqui como eu estou passando.
que os nossos valores não são mais os mesmos valores de antes. Mas alguém tem que dar o passo. Você tem que começar a ministrar. Não é para o outro, é para você mesmo. Porque cada um de nós podemos fazer escolhas. Todo dia você escolhe. E Deus quer que você cresça forte e corajoso. Que você realmente cumpra o propósito que Ele traçou para você na eternidade. Então nós não vamos ficar brigando por aquilo que não tem valor nenhum. Lembra do que Jesus disse para aquele homem que queria construir muitos prédios e mais prédios para guardar as coisas dele. Vou construir um celeiro maior. E Deus disse a ele, você valoriza tantas coisas. Porque a nossa vida não está nos bens materiais. A verdadeira vida está em Cristo. Essa é a verdadeira vida para nós. Então existe um padrão para você avançar e crescer e amadurecer. E Deus quer que você seja vencedor e vencedora hoje. Não é amanhã. E eu vou vencer o quê? As minhas emoções. As minhas emoções. Porque são as emoções que nos jogam para baixo. São elas manipuladas pela nossa carne ou por Satanás. Então vamos orar nessa manhã, porque hoje é um dia bom para você. Porque a Bíblia diz que Deus criou o dia de hoje. Para quê? Para que você se alegrasse nele. Então cada dia Deus pensou que você sentisse a paz e a alegria que vem dele para você. Você tem um Pai celestial, um Pai que te ama. Nós temos uma família em Cristo. E nós precisamos começar a valorizar a nossa família em Cristo. Somos uma força como família. Então vamos orar nessa manhã, que você comece a alegrar seu coração. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje é um dia para você vencer. Hoje não é um dia para você brigar ou se sentir menos. Hoje é um dia que você vai olhar para sua mãe, se ela ainda não partiu dessa terra. Você vai olhar para sua mãe, você vai olhar para o seu pai, para a sua família, para a sua casa, e você vai pensar, eles nasceram de novo. A minha mãe nasceu de novo. Porque o maior presente que nós poderemos ter, que você ganhou de Deus, foi se tornar a família dele, foi a nova natureza. Esse é o maior presente que você possui. E este é o maior presente que você deve desejar que a sua mãe tenha. Será que a minha mãe nasceu de novo? Será que o nome da minha mãe está escrito no livro da vida? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu posso cobrir a minha mãe de presentes, eu posso ter feito uma dívida para dar a ela um presente, demonstrar o meu amor para com ela por aquele presente. Só que o amor verdadeiro, Deus provou para você e para mim naquela cruz. Os valores são diferentes. O mundo valoriza as coisas materiais. Deus olha o coração. Então, nessa manhã, vamos deixar Deus examinar o nosso coração. Tem algumas coisas que, quando você começa a ler a palavra, começam a crescer em você. Quando Deus fala que nós devemos ter um caminho santo, andar em santidade, Ele diz, ande um caminho santo diante do teu Pai, diante do teu Deus. Então, nessa manhã, pensa, Deus está olhando para mim. Deus sabe se eu estou andando em um caminho santo diante dele. Importa nessa manhã o que Deus pensa a teu respeito, não aquilo que homens pensam a teu respeito. Comece a entender que eu tenho que amar mais ao meu Pai Celestial do que a mim mesma, do que os meus valores e padrões fora da verdade do meu Pai. Então fecha teus olhos, vamos adorar a Ele nessa manhã. Fala para Deus que você o ama. Diga para Ele que Ele é tudo para você. Alegra teu coração nessa manhã. Porque existem palavras de Deus, palavras eternas que nos levantam nessa manhã. Deus não é contra você, Deus é por você. Pai, nós te adoramos nessa manhã. Tu és um Deus santo. Tu és santo, santo e santo.
Não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor. Tu és tudo para nós. Tu és santo e verdadeiro, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso demais, Tu és glorioso demais. O nosso coração está em Ti nessa manhã. Tu és o nosso maior tesouro. Tu és tudo para nós. Nós Te adoramos, Te amamos. Nós temos uma autoridade sobre as doenças e enfermidades. E nós dizemos nesta manhã que toda enfermidade, toda doença, tudo aquilo que veio contra nós, que é maligno, que não veio de Ti, Pai, nós repreendemos e rejeitamos em nome de Jesus. Nós dizemos agora, doença, caia agora dessa pessoa. Toda dor sai agora do nosso meio, pelo poder do nome de Jesus. Não existe um Deus tão maravilhoso, tão glorioso como o Senhor. E para nós, Pai, é uma honra dizer que Tu és o nosso Pai amado. Nós não negligenciamos a Tua palavra, Pai. A Tua palavra é a nossa vida, nós amamos a Tua palavra. A Tua palavra é tudo para nós. Que nessa manhã a Tua palavra esteja preenchendo o vazio do nosso coração e nos alegrando, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Não existe um Deus melhor, não existe um Deus maior. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está aqui. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo está conosco nesta manhã, operando no nosso meio. E o nosso coração se alegra. Nós Te amamos, Pai, e confiamos em Ti. Amém. Oh, aleluia. Então vamos aproveitar o dia de hoje para fazermos algumas comparações. Pega comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 7, o versículo 8. Aqui Jesus falava contra a tradição dos fariseus. E ele fala algo que hoje nós fazemos. Nós negligenciamos os mandamentos do nosso Pai a favor da tradição religiosa. Para você, uma das coisas mais difíceis quando você se converte, quando você nasce de novo, é a tradição religiosa, é você lutar contra ela. Porque você está impregnado com os pensamentos dela, a sua alma, a sua carne foi treinada de uma maneira. A religião ensina o homem a servir a Deus naturalmente, com a sua própria força. E é um desastre. Quando nós servimos ao nosso Pai Celestial, com o amor dele derramado no nosso coração, é o Espírito Santo que vai treiná-lo, que irá me treinar. E quando você estiver preparado, Ele vai te enviar. E nós temos que ter paciência, esperar pelos frutos. Nós somos como uma árvore, damos bons frutos, mas ninguém planta uma árvore hoje e o fruto já nasce imediatamente. Você tem que ter paciência para que os frutos comecem a crescer em você. E quando os frutos começarem, eles não vão parar. Eles não param. Você planta um pé de goiaba e todo ano vai ter goiaba. Mas tem períodos que não terá goiaba. Mas a Bíblia diz que você, plantado pelo Senhor, é o Salmo número 1, dará frutos em todas as estações. Você nunca vai parar de dar fruto. Mas você tem que ter paciência. Existem práticas espirituais que vão te ajudar a sair de qualquer situação nessa manhã. E tem uma prática espiritual que é de grande valor, que é passar tempo orando no Espírito Santo. Por que essa prática é de grande valor? Porque você não vai orar aquilo que você quer naturalmente orar. Você vai simplesmente orar aquilo que o Espírito Santo está dando para você em oração. É a oração perfeita para você crescer e amadurecer espiritualmente. Porque hoje, onde está a derrota da nossa vida? Por mais que você possa não crer,
Vitórias e derrotas estão dentro de cada um de nós. Nós somos aqui fora o que estamos sendo, o que somos por dentro. O fracasso está dentro de você. A vitória está dentro de você. É você que tem que aprender a investir no lugar certo, investir no seu homem espiritual. Então, passar tempo com Deus, lendo a palavra, adorando todos os dias, é como um treinamento. Você está crescendo e amadurecendo. Agora, se você não passa tempo com Deus, sinto muito, você nunca vai crescer nem amadurecer. Você pode ser uma pessoa cheia da Bíblia, conhece tudo da Bíblia. Você sabe ler a Bíblia em grego, sabe, você conhece as palavras, você conhece a história, mas a sua vida em Deus é um fracasso. É que nem casamento de fachada, sabe casamento de fachada, casamento Facebook? Que todo mundo acabou de brigar, mas vamos tirar uma selfie agora para mostrar. Aí todo mundo tira aquele sorriso maravilhoso, acabou a selfie, começa a brigar de novo, Não, porque hoje eu tenho que mostrar que eu tenho uma família maravilhosa, que o meu filho me ama. Vocês não falam, conversam, se odeiam, mas dá um beijo na sua mãe. Vamos tirar uma foto, mandar para sua avó, que está tudo bem. É de fachada, não é real. E assim é a vida de muitos cristãos, tudo de fachada. Fala, mas não vive. É isso que Jesus está desmascarando aqui nessa passagem. A prática leviana dos fariseus. Não seja leviano com a palavra de Deus, porque isso é prejuízo para você mesmo. Você não pensa que um dia você vai morrer? E lá na eternidade não vai adiantar jogar culpa em ninguém. A culpa de tudo isso é da nossa carne. Porque a nossa carne, você não deve deixar a carne mandar em você. Porque na eternidade vai estar você e Deus. Não vai ter a carne lá. E você não vai conseguir falar nada. Porque você é eterno, você tem que pensar isso. Não é que eu estou dizendo que você vai ter que sofrer a vida toda aqui para ganhar depois na eternidade bênçãos. Não é isso, você pode. A Bíblia garante que você vai comer o melhor dessa terra. Se você confiar no seu Pai Celestial. O melhor dessa terra. Porque o seu coração não está nessa terra. O teu coração está em agradar a Deus, não agradar a homens. Então, nós temos que aprender a massacrar nossa carne. Porque ela é orgulhosa, ela é mentirosa. Ela é preguiçosa. Ela não quer orar. Ela não quer jejuar. Ela não quer fazer nada. Ela só quer receber de graça. É assim, você quer ter a vida de Paulo, mas você é como Paulo? Você passa tempo orando como Paulo passava? Você quer ter os benefícios que Paulo teve? Mas você quer pagar o preço que Paulo pagou? Sendo rejeitado por todos, perseguido por causa da palavra? Então você tem que começar a entender o que você quer escolher nessa manhã. Porque foi isso que Jesus disse para os fariseus. Ele fala assim, olha, versículo 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Você deixa de lado os mandamentos e pega a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. São aquelas desculpinhas que você vai dando. Ah, mas Deus sabe que eu sou humano. Deus sabe que eu sou pecador. Não, você não é mais pecador, você é santo. Essa desculpa não vale para Deus, você é santo, você saiu da morte para a vida. No mundo você é pecador, mas em Deus você é santo. Então essa desculpa não vale. Você não é mais pecador. Ah, mas eu tenho falha. Sim, mas você é santo. Não é mais pecador. Comece a pensar direito. Para a sua carne não ficar dando desculpas esfarrapadas diante de Deus. Porque não vale. Você não é mais pecador. Você saiu da família dos pecadores, que a família de Adão é família de pecadores. Todos da família de Adão são pecadores. Todos da família de Deus são santos. Então você é santo. Você é santa. Comece a se enxergar como a Bíblia diz que você é.
Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. Olha o que Deus ensina como honra. Honrar a mãe. Honrar a mãe não é um dia só do ano, dando presentes para ela. E nunca mais aparecendo, e nunca mais se preocupando. E não se preocupando que a sua mãe não nasceu de novo. Não se preocupando que a sua mãe não conhece nada da palavra. Você tem que começar a pensar de outra maneira. Honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: mãe, pai, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Está falando de provisão de dinheiro. Ó, mãe, eu ia te ajudar a pagar essa conta de luz, mas eu tenho que dar oferta ao Senhor. Então, não posso deixar de dar oferta, porque se eu não der oferta, não vou prosperar. Aí você já é próspero. A oferta já foi dada. A maior oferta, que é Cristo. Hoje você pode ofertar porque você é riquíssimo. Não é para ser rico, você já é rico. Então, o sentido da oferta hoje, para você é diferente. Você tem prazer de ofertar para que vidas sejam alcançadas. Você quer ser participante do que Deus está fazendo, ganhando almas, porque isso é o mais importante para Deus, é anunciar o Evangelho em poder. Então eu quero que o dinheiro que Deus tem me abençoado seja uma bênção no reino do meu Pai. Você entende quem você se tornou? Você é um trabalhador do reino de Deus, como eu. Então tudo que é nosso vem do nosso Pai Celestial. E Ele é um ótimo Pai. Aí o versículo 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Não é só isso, não é só nessa área, ele está dizendo, que vocês ajeitam e preferem seguir o mundo, seguir uma tradição de homens e não mais o que a palavra de Deus diz. Pega Efésios. Olha, você que é pai, você que é mãe, olha o conselho de Deus para nós. Efésios 6, versículo 1, 2, 3 e 4. Vamos começar a pensar como a Bíblia diz para nós. Vamos sair daquele lugar de fraqueza, de engano das nossas emoções. Todos os dias você honra seu pai, honra sua mãe. Todos os dias você faz aquilo que é certo, que a palavra de Deus te orienta. Você vai ter que dizer muitas vezes não para o seu pai, não para a sua mãe. Porque a Bíblia diz que esse não trará salvação para a sua casa. Ou esse sim trará salvação para a sua casa. É só vocês olharem para vocês mesmos. Quando eu me converti, quando eu nasci de novo, isso não foi agradável à minha casa. Porque havia uma tradição religiosa. Eu tive que vencer a tradição religiosa. Ou você agrada a Deus, ou você agrada a seu pai e sua mãe. Agora me diga, para você ver como que é a força da tradição religiosa. Me diga, você que nasceu de novo, você que diz que ama o Senhor, você se casa, e você tem um filho, e aí os seus pais tradicionais começam a te pressionar para o batismo do bebê. E começa a perguntar, quem vai ser o padrinho? Tem que ser o seu irmão, tem que ser a sua irmã. Olha quanto eles te amam, eles amam, eles amam. E aí, o que você faz? Você vai se levantar na força do Espírito e dizer, não penso mais assim, mãe. Não penso mais assim, pai. Não penso mais assim. Hoje eu conheci eu conheci a verdade do Evangelho. Eu quero que os meus filhos escolham precocemente nascer de novo. É a primeira resistência religiosa. Mas você vai deixar o seu pai e sua mãe muito triste. Os seus avós vão morrer de desgosto. Mas se você ficar firme, os seus avós vão entrar no céu.
Vão chorar um pouco aqui na terra, mas vão se alegrar por toda a eternidade, porque tiveram um neto e uma neta que verdadeiramente os amou. E teve força e coragem para anunciar o Evangelho com poder. É diferente, é muito diferente. Ou você vai agradar a homens, ou você vai agradar a Deus. Não tem meio termo. É sim ou não. Ou se você, mesmo nascido de novo, faz a escolha de casar com alguém que não é nascido de novo, é problema? Porque vai nascer o bebê. E aí? O que você vai fazer? Porque você não pensou antes. Você achou que você ia dobrar o outro só porque casou? É por isso que Deus dá instruções para você na palavra dele. Se em 5 anos de namoro, 4 anos de namoro, ele não se converteu, esquece. É uma jornada muito difícil para você o casamento. Vai ser uma grande jornada de batalha. Porque você, conhecedor da palavra, rejeitou graciosamente o bom conselho do seu pai e fez a vontade da tua carne. É problema? A longo prazo. Então comece a pensar no que é a sua vida. Efésios 6:1, filhos. Está falando com filhos cristãos. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Obedeça a seu pai na luz da verdade. Não é obedecer. Seu pai quer que você roube um carro, você vai roubar? Seu pai quer que você minta, você vai mentir? É no Senhor, na luz da verdade, você vai obedecer os seus pais. Pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ensina teu filho a te honrar, isso é bom para ele. Nunca permita que teu filho fique batendo no teu rosto. Ou fazendo coisas que você sabe que são inconvenientes, só porque ele tem 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos. Quem ama cedo, corrige. Corrija teu filho. Não é assim que você quer que ele proceda. Então você tem um dever. Você tem que olhar para o teu filho e saber que ele nasceu pecador. Não é porque você é santo que ele vai nascer santo. Ele nasceu pecador, tem que ser corrigido. Ele está mentindo, ele está te enfrentando, ele está tirando a tua autoridade. Não permita que o teu filho tire a tua autoridade de pai. E começa cedo. Quando a criança tem 1 ano, 2 anos, tem que ser corrigida. Se você ama teu filho, você irá corrigi-lo. Para que te vá bem, para que o filho vá bem. E sejas de longa vida sobre a terra. Você quer que o seu filho seja de longa vida sobre a terra? Ensina a ele o bom caminho. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação, no conselho, na correção do Senhor. Então, ser um bom pai e uma boa mãe é seguir um padrão divino, porque o mundo não ensina assim. O mundo ensina totalmente o oposto para o seu filho, para a sua filha. O padrão do mundo é um padrão que o pai tem que ser amigo do filho. Isso é um padrão mundano. Você tem que ser mãe, porque mãe tem responsabilidade. Amigo não tem responsabilidade. Pai tem responsabilidade. Na hora do vamos ver, é o pai e a mãe. O amigo não tem nenhuma responsabilidade. Nenhuma. Não é família, é amigo. Não é família. E eu gosto muito de uma passagem que está lá em Deuteronômio 6. 5º livro da Bíblia, que era sombra. Hoje nós estamos na graça. Tudo isso que eu vou ler agora está impregnado na nossa nova natureza. Você já sabe disso, foi colocado em você no dia que você nasceu de novo.
E depois tem 2 passagens bíblicas que eu quero ler. Jesus falando, quando ele mostrando qual é o padrão de família, verdadeira família no reino. Nós nascemos na família de Adão, todos nós nascemos na família de Adão. E um dia você, como eu, escolheu sair da família de Adão e entrar para a família de Deus, um outro padrão. Então vamos ver aqui um padrão divino. Deuteronômio 6, versículo 1. Eu não vou ler todos os versículos de Deuteronômio 6, vou ler alguns. Vamos começar no versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passais para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho e o filho de teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ele está dizendo, se você seguir os estatutos, os mandamentos, os seus dias serão prolongados. Ouve, pois, ó Israel, atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso aqui é muito importante. Amar a Deus, confiar no que Ele fala. Entender que tudo que Deus diz para você é para o teu bem. Deus não é contra você nessa manhã. Ele é a teu favor. Deus quer que você seja uma boa mãe, um bom pai. Deus quer que você seja um bom filho, não só no Dia das Mães. Um dia que o mundo escolheu para homenagear a mãe, tem dias para tudo, do pai, do irmão. Mas que de verdade você seja uma boa mãe, um bom filho. Não só hoje, brigando para almoçar com a sua mãe, ou se endividando para dar um presente, para mostrar para ela que você é um bom filho. Não é, na realidade, às vezes não é nem para ela, é às vezes para o teu próprio irmão, para você medir forças com ele, dizendo, olha, eu sou um bom filho, você é um péssimo, não deu nada para a mamãe. Não é assim que funciona no reino de Deus. Não é esse o nosso padrão. Nosso padrão não é da terra. Você tem que parar de pensar como o mundo pensa. Você tem que entender que honrar o pai, honrar a mãe, não é só um dia. São todos os dias. É você cuidar. Isso envolve dinheiro, envolve conforto, envolve salvação, envolve você massacrar sua própria carne e não ficar competindo com os seus irmãos. Ah, mas somos em 10, só eu. Não é assim para você. Você nasceu de novo, teus irmãos nasceram de novo. São tão amadurecidos na fé quanto você é? Comece a pensar diferente. E você que é uma mãe cristã, pare de pensar como o mundo pensa. Ah, meu filho hoje não veio aqui. Sim, mas ele vai toda semana te ver. Ah, e hoje ele preferiu almoçar com a mãe, com a sogra, com a mãe dele, com a mãe dela. Sabe essas coisas? Isso não é para você. Não é mais para você esse tipo de sentimento. Você tem que entender que você é uma bênção. Você não vai deixar o seu filho para baixo ou a sua filha para baixo. Filho, filha, tudo bem. Vá sim almoçar com a tua sogra, com o teu sogro. Vai sim hoje. Vai, meu filho. Vai, minha filha. Não te preocupas. E não fazer aquele jogo emocional no telefone. Pelo amor de Deus, você nasceu de novo.
Ou você não entendeu ainda que você nasceu de novo? Comece a pensar como a Bíblia diz. Você não pensa como o mundo. Você pensa como Deus pensa. E ele começa a dizer aqui que você tem que aprender a amar a Deus e você tem que ensinar os teus filhos também. Não é a escola dominical, não é o pastor que vai ensinar, é você que vai ensinar. Amarás o Senhor, vou repetir, versículo 3. Amarás o Senhor, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Lembra, a boca fala do que está no coração. Tem que estar dentro de você. Quando estiver dentro, você vai falar. Enquanto não estiver aqui dentro, você não vai falar, você vai esquecer. Tu a inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. O tempo todo tem que estar dentro de você essa palavra. Olha o versículo 17. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus estatutos e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Deus está olhando para mim e para você. É aos olhos do nosso Pai. Nós andamos em santidade aos olhos do nosso Pai. Então, uma vida de fachada não funciona para Deus. Ser filho de fachada não funciona para Deus. Pode funcionar para o mundo, para o Facebook, mas não para Deus. Comece a entender isso. Você tem que amar de verdade, não só de fala, mas na prática, e amar para a salvação. Versículo 19, lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Você que lança fora, você que resiste aos inimigos, quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo, o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito. Porém, o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Quer dizer para o teu filho e para a tua filha, olha, nós éramos pecadores, nós pertencíamos ao mundo caído, mas hoje nascemos de novo. Hoje somos da família de Deus, temos outros pensamentos, meu filho. Temos um outro padrão de vida, meu filho, minha filha. E vamos lá, vamos para Marcos 3. Vamos ver o que Jesus falou sobre a família dele. O padrão de família para Jesus. Marcos 3. Versículo 31. Era um dia de pregação, Jesus estava pregando. Marcos 3, 31. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos. E tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Então eu estou pregando aqui, Jesus está pregando, e lá fora tem uma multidão e a mãe, os irmãos e irmãs queriam entrar, queriam falar com ele, mas não estavam conseguindo, porque tinha muita gente. Então, com certeza, pediram para avisar, não sei. E alguém disse, olha Jesus, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão te procurando, estão lá fora. Ele olhou para todos, para os discípulos dele e disse, mas quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é de fato minha família? Aí ele começou a fazer a diferença entre uma família adâmica e uma família em Deus. E aí ele diz, e correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã
e mãe. E começou a mostrar um outro padrão, diferente do padrão que eles conheciam. Nunca alguém havia me dito que eu tinha nascido na família de Adão. Eu não sabia. Até os 28 anos de idade, eu não sabia. Eu não conhecia as coisas de Deus. Eu ouvia falar de Deus. Eu conhecia Deus de ouvir falar, mas não de ver, não de saber. Eu tinha uma religião que me ensinou também os 10 mandamentos, que me apontou uma Bíblia, mas que eu nunca li a Bíblia nas reuniões onde eu estava. Eu lia um folhetim, mas não a Bíblia. Eu lia versículos soltos, mas não a Bíblia. Só sabia aquilo que me falavam. E tinha aquele padrão de moralidade que todo mundo tem, que toda família, uma boa família tenta colocar para os seus filhos. Mas tudo muito superficial, tudo muito natural. Porque eu estava morta espiritualmente e não sabia. Eu não podia me relacionar em intimidade com Deus porque eu era de uma outra espécie de humano. Eu vinha da família, estava na família de Adão. Até que um dia, no meu quarto, eu nasci de novo. Eu saí da família de Adão e entrei para a família de Deus naquela noite. E uma nova natureza foi colocada dentro de mim. Eu estava ainda dentro de um odre velho, como estou até hoje. Só que eu nasci com muita força no espírito, com muita vontade, muita sede pela verdade. E essa fome em buscar pela verdade, porque foi exatamente isso que eu disse para Deus naquela noite. Eu não quero mais a minha verdade, eu quero a tua verdade. E se a tua palavra é a tua verdade, então é isso que eu vou conhecer. É isso que eu quero para mim. Então você tem que desejar ardentemente a verdade. E não de maneira superficial. Porque a sua vida é muito preciosa para Deus. Você não pode entregar a tua vida para pessoas humanas. Porque Deus não confiou você a pessoas humanas. Deus confiou você e a mim a pessoa do Espírito Santo, que é Deus. Então comece a pensar sobre a sua vida. Ele disse, olha, minha família é quem faz a vontade do meu Pai. Lembra lá de Mateus 5, 6, 7? Jesus dizendo, dando o padrão da nova natureza. E no final, em Mateus 7, ele diz, olha, construa a tua vida sobre a verdade. Construa a tua vida na rocha. Todo dia construa sobre a verdade, não sobre a mentira. Não sobre tradições, não sobre pensamentos, achismos. Porque se você construir a sua vida de maneira leviana, você vai morrer e você vai para o inferno. A sua casa vai cair e vai ser grande a destruição. E grande destruição significa inferno, morte eterna, para sempre separado de mim. Então eu te dou um conselho, comece a construir a tua vida sobre a verdade, a rocha, todo dia. E ele não enganou, porque a enchente vai chegar. Porque os ventos vão soprar sobre a sua vida. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci, você vai vencer. Então nós temos que começar a pensar diferente. Vai para João 19, eu termino em João 19 nessa manhã. Aonde Jesus morrendo na cruz, ele veio cumprir a vontade, fazer a vontade do Pai. Dar a vida dele pela vida de Adão. João 19, versículo 25. E aqui Jesus mostra na prática para João, porque João foi o único discípulo que entregou a vida dele diante da cruz. Antes, ele não fugiu. Foi o único que não fugiu, que confessou Jesus diante da cruz. Por isso ele não foi um mártir, ele morreu naturalmente. Deus deu a honra para os outros discípulos de morrerem como mártir, que é o maior galardão, dar a própria vida pelo Evangelho. E Deus deu para cada um daqueles discípulos a honra de escolherem isso. Foi um prêmio para eles.
Mas João não fugiu. João não teve medo. Ele enfrentou a morte ali junto com Jesus. Disse: não, eu morro por ti, Senhor. Todo mundo fugiu, menos João. E ali Jesus mostrou para Maria que era ser realmente uma família. Fazer a vontade do meu Pai. Aquele que faz a vontade do meu Pai é a minha família. É de verdade a minha família. E aí ele falou para eles. João 19:25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Hoje você tem uma outra família. A família verdadeira. Ele é teu filho. Ele fez a vontade do meu Pai, ele não fugiu. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Ele entendeu? Disse: sim, Senhor, eu vou cuidar dela. Ela é minha irmã, ela é minha mãe. Eu vou cuidar dela, ela é minha família agora. Ele mostrou na prática quem é a verdadeira família. Então nós temos que entender que hoje somos família de Deus, somos todos aqui irmãos e um dia estaremos todos juntos na eternidade. Enquanto nos chegar lá, nós temos que entender que honrar o nosso Pai Celestial é vivermos como uma família. Amamos o nosso Pai. Nós ficamos muito felizes quando os nossos irmãos prosperam, quando os nossos irmãos crescem. Nós temos que tirar da carne toda a inveja, toda aquela sensação de que Deus ama mais a ele do que a mim. É impossível, Deus ama todos de maneira igual. E eu não posso fazer nada nessa manhã para Deus me amar mais do que Ele já me ama. É impossível. Nós tentamos naturalmente fazer isso na terra. Que alguém me ame mais, eu dou mais presente para você, então significa que você vai ter que me amar mais. Eu sou mais boazinha para você. No mundo é essa fala, não na família de Deus. Na família de Deus todos nós somos amados da mesma maneira. E todos nós temos os mesmos direitos. Deus não faz acepção de pessoas. Na família de Deus não existe classe social. Não existe injustiça, somos todos iguais. Não existe dentro da família de Deus classe social, divisão não existe. Então, nessa manhã, vamos pensar diferente, vamos olhar para a nossa mãe diferente nessa manhã. Se a sua mãe ainda não nasceu de novo, o maior presente que você pode dar a ela, me acredite, é ajudá-la a nascer de novo. É viver o Evangelho de tal maneira que a sua mãe queira ter o que você tem. Não é o seu presente. Não é almoçar com ela hoje. Não é levá-la para almoçar fora hoje, mas olhar para ela com compaixão e misericórdia, sabendo que ela não nasceu de novo. E o maior presente para sua mãe, me acredite, é nascer de novo. Oh, aleluia! Não sei o que você está precisando nessa manhã, mas acredite, Deus ele é poderoso para te dar e para fazer infinitamente mais do que você poderia imaginar, porque Ele te ama. E a Marciana termina a reunião orando nessa manhã gloriosa. Marciana de Jesus, que veio lá de Eunápolis, passar uma temporada conosco, já ficou cidadã linense. Oh, aleluia! Bom dia. Vamos ficar de pé. Ó Pai, nós te amamos. Te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Cordeiro Santo. Só o Senhor é digno. Só o Senhor é digno de receber, Pai. De receber, Pai. Só o Senhor é digno de receber a nossa adoração, todo o nosso louvor, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada. Nós te amamos. Te adoramos, Cordeiro Santo. Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza, Pai. Obrigada, Jesus. Nós temos para onde correr, que é para os teus braços, Pai. Obrigada, Pai.
Obrigada, Pai, que o Senhor vai adiante, Pai, de nós, endireitando, Pai, as nossas veredas, aplanando os nossos caminhos tortuosos, Pai. Obrigada, Pai, nós temos o Senhor dos Exércitos. Obrigada, Pai, obrigada. Te adoramos, Cordeiro Santo, te adoramos, Pai, nós te adoramos, te glorificamos, nós te exaltamos nessa manhã maravilhosa, Pai, manhã de vitória que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Pai, não olhamos para a circunstância, mas olhamos para o autor e consumador da nossa fé. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, Pai, pela nossa casa salva. Obrigada, Pai, porque nossa casa estará conosco, Pai. Obrigada, Pai, os de perto e os de longe. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, nós te amamos. Obrigada, Pai, acolhemos em amor a Tua palavra ministrada nessa manhã. Acolhemos em amor e fazemos a escolha, Pai. A escolha pela vida e não pela morte. Fazemos a escolha, Pai, de honrar a Ti, de amar a Ti, dizer sim para o Senhor e não para as nossas vontades. Obrigada, Pai. Obrigada que um dia encontramos a salvação. Um dia encontramos a salvação. Obrigada, Senhor. Te agradecemos, Pai, nós te agradecemos. Obrigada pelos olhos do coração dos meus irmãos, Pai, iluminados. Obrigada, Pai, que o Senhor é aquele que derrama luz em nossas trevas. Obrigada, Pai, porque nós temos a luz da vida e podemos enxergar, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque temos ouvido que ouve a Tua voz. Obrigada, Pai. Ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz sobre as águas, troveja ao Deus da glória, troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre
as muitas águas. Te amamos, Pai. Um domingo abençoado. Eu estava esquecendo, amanhã começamos a semana de oração, das 7 às 8 da manhã, e na sexta-feira, dia 17, o dia todo orando em línguas. Amém? Um domingo abençoadíssimo para você.